Então a parábola de hoje é a parábola do bom samaritano. Essa parábola a gente vê que é um caminho que Jesus está fazendo até o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém era o lugar mais importante que tinha para os judeus, para os hebreus, para eles poderem fazer o seu encontro com Deus. Porque já desde os povos mais antigos, eles acreditavam que Deus estava sempre em algum lugar. E geralmente esse lugar era um monte. Então o monte seria o lugar. No princípio tinham lá, na época de Abraão, as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos se dividiram em duas principais facções, a do sul e a do norte. Então, essa facção, que eram os judeus e os hebreus, fizeram o templo de Jerusalém, no alto, no monte, aonde eles iam lá peregrinar, todos os que eram raízes dessas tribos. As outras tribos fizeram depois um outro templo. Para entender isso, os samaritanos não faziam parte dessa tribo dos judeus e dos hebreus. Então, quem não é seu amigo é o quê? Seu inimigo. Então, o que acontecia? Os samaritanos e os judeus não tinham amizade nenhuma. O caminho que se fazia de Jericó, de Cafarnaum, que era onde Jesus estava, até Jerusalém, até o templo, dava 144 quilômetros a pé. Tinham dois caminhos que poderiam ser feitos para ir até o templo de Jerusalém. Um era através do mar da Galileia, que era um caminho mais plano, que era um caminho mais fácil, e o outro caminho era o caminho que passava pela Samaria, que era como, digamos assim, a Serra de Santos, para nós. Lembra que é uma cadeia de montanhas, então tinha muitas subidas, e era um caminho pedregoso e desértico, portanto tinha todas as intempéries do deserto, e eles iam fazer esse caminho a pé. Pedido de Jesus, né? Jesus que quis fazer para passar por Samaria. Então, primeiro vamos ver que tem esses dois caminhos. Por que é que foi por esse caminho? Porque Jesus pediu que fosse. Os apóstolos ficaram meio assim, mas por que ele quer esse caminho? Senhor, é um caminho, mas ele falava que ele necessitava desse caminho. Aí João, o evangelista, pega e fala assim: já que a gente vai fazer esse caminho pedregoso, né, isso e aquilo, nós vamos na frente para preparar um lugar de descanso, para a gente preparar um lugar aonde a gente possa pousar, ficar. Porque naquela época não tinha hotel. Então, na cultura daquela época, você hospedar uma pessoa era a mesma coisa que você fazer um favor para Deus. Então as pessoas chegavam nas casas das pessoas que seriam hospedados, ou nas hospedarias que já existiam, quem morava em casas maiores colocavam aquilo como hospedarias. E o que eles faziam para o viajor quando ele passava? Você está vindo no deserto, qual que é a primeira coisa que eles faziam? Era oferecer uma bacia de água fria para o viajor colocar os pés. Porque quando você coloca os pés na água fria ou na água gelada, você refrigera todo o corpo. A segunda coisa que eles faziam era oferecer água. Claro, você está ali no meio da viagem, da poeira. E oferecer comida, que era aquele pão sírio, que era a fruta, damasco, muito naquela época, uvas.
Então isso fazia a pessoa que recebia o outro. E isso era tão sagrado de você fazer, que quando uma pessoa se recusava a fazer isso, ela era, digamos assim, excomungada. Eles diziam lá no Velho Testamento, lá que a pessoa ia receber, que o viajante rogaria uma praga tão grande, que aquela pessoa, que aquela casa, que aquela cidade desceria um raio do céu e queimava tudo, quando a pessoa não oferecesse isso. Isso era corriqueiro, isso era uma coisa do dia a dia deles. Eles estavam acostumados. E o templo era o lugar onde você realmente encontrava com Deus. Então vinha gente de tudo quanto era lugar. Mais longe até do que Jesus. Tinha gente que viajava de navio, depois fazia a parte a pé, porque o pessoal da diáspora, né, que era o povo judeu que se espalhou pelo mundo, eles vinham em peregrinação, pelo menos umas 2 vezes por ano. E aí o que acontecia? É claro que a cidade de Jerusalém tinha na época mais ou menos 100.000 habitantes. Nessas épocas de festa, ela ia para 1 milhão de habitantes. Então aquilo ficava cheio, lotado, era a baladona mesmo, era a rei da época, era o templo de Jerusalém. E dava de tudo lá dentro, inclusive ladrões que se aproveitavam, né? Davam aqueles que tinham intenções menos dignas e aqueles que iam, né, uns 100.000 que iam com o verdadeiro intuito de encontrar com Deus. Então isso era a tradição na época. Isso era essa época de Jesus. E aqui no Evangelho de Lucas, ele fala fala aqui no capítulo 9, 51, e sucedeu que ao se completarem os dias de sua elevação, ou seja, já perto da crucificação, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Ele enviou anjos perante a sua face. Indo, entraram em uma aldeia de samaritanos para preparar-lhe hospedagem. Mas não o receberam, porque tinham o propósito de se dirigir a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram. E aí entra, porque João e Tiago vão na frente, não conseguem hospedagem, eles voltam. Olha a viagem que esses dois fizeram, são 144 quilômetros. Eles voltam e falam assim: Senhor, queres que digamos para descer fogo do céu a fim de os destruir? O evangelista. Sim, porque era a tradição, eles não deram uma hospedagem, eles não conseguiram. E qual que era a tradição? Era destruir. E aí ele pergunta: Senhor, queres que digamos para descer fogo do céu a fim de os destruir? Voltando-se, Jesus os repreendeu. Não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E foram para outra aldeia. Essa é a primeira parte da parábola do bom samaritano. Começa com os discípulos. A lição que ele vai dar também aos seus discípulos. Por quê? Os discípulos falaram isso por mal? Não. Eles falaram porque era o costume da época. Então, exatamente. Aí, Jesus, então, fala assim: não, nós vamos assim mesmo.
nós vamos seguir assim mesmo. Claro, imagina os discípulos, né? Ficaram meio assim. Além de tudo, se eu não me engano, não são 144, acho que são 150 e poucos quilômetros que ia dar. 144 era o caminho pelo mar. Ali, além de tudo, ainda era o caminho mais longo. Eles não estavam entendendo nada. Até porque os samaritanos, o povo samaria não gostava de judeu, eram inimigos, né? Sim, exatamente, por isso que eles não deram a hospedagem. a hospedagem. Aí, Jesus fala, não, nós vamos por aqui mesmo. E ele segue então viagem. Imagina, e eu fico imaginando também, que não foi uma viagem lá muito agradável. Clima de deserto, poeira até dentro dos ouvidos, sol. Eles levavam proventos de viagem, mas até quanto que aquela comida, aquela água duraria para fazer essa peregrinação? Eles não usavam sapatos adequados, usavam sandálias no meio do pedregulho. Nem tinha sapatos apropriados, né? Não tinha nada. Então, quer dizer, era uma viagem cansativa. E aí, quando Jesus está chegando perto já de Jerusalém, quando ele encontra um doutor da lei. O que é um doutor da lei? O doutor da lei é aquele cara que entende tudo sobre a lei, sobre o Pentateuco, o Mosaico, o Torá. Ele estudou muito. Como Paulo de Tarso. Paulo de Tarso aprendeu com Gamaliel, cujo avô era o Eleu, que era o cara que mais compreendia das Escrituras. Então, um doutor da lei, ele tinha a condição de compreender essa parte dos ensinamentos melhor do que qualquer outra pessoa. Tanto é que ele era um doutor. Não era simplesmente um sacerdote. E aqui também vale outra consideração, que a gente também viu, que o sacerdote, não compare sacerdote com o sacerdote da Igreja Católica, com padre, não tem nada a ver uma coisa com outra. Padre é uma coisa, sacerdote é outra. O sacerdote, ele era aquela pessoa que ele tinha, o sacerdócio, ele era o cara que ele falava na sinagoga, era o cara que fazia os sacrifícios para as pessoas que estavam em pecado, e era um ofício. E a paga dele era justamente aquilo que ele conseguia dos sacrifícios, das oferendas. Então ele era um profissional. E era certo isso. O sacerdote trabalhava pra caramba. Primeiro, o sacerdote, para ele estar purificado, e principalmente agora na época de festa, primeiro, depois que ele fazia suas orações, suas obrigações no templo, ele não podia tocar em nada que fosse morto. Que fosse morto. Por exemplo, se ele encostasse num cachorro morto, pronto, perdeu toda a preparação. Qual que era a preparação? Primeiro, as roupas dele tinham que ser lavadas de forma especial, secadas de forma especial, alimentação de forma especial, dava um baita trabalho, a oferenda, tudo. Ele tinha um trabalhão para se purificar, para fazer o seu sacerdócio, para ir lá ensinar os ensinamentos nas sinagogas. Ele tinha um trabalhão para se purificar, para ir lá matar um bichinho. Sim. O bicho, quando ele fazia a oferenda, não podia sofrer, não podia sentir dor, senão ele perdia a oferenda. Então, o sacerdote não tem nada a ver com o padre. Ele tinha uma preparação toda.
Ele era uma pessoa que tinha um ofício que era muito difícil na época. Porque o que era usado dos bichos para quando se fazia o sacrifício de purificação era o sangue. A carne ficava para o sacerdote levar para casa. Os cereais que se ofereciam era dado para o sacerdote, era a paga dele. Então ele sobrevivia, ele, a mulher, os filhos disso. Então tinha duas coisas que ele não podia encostar, era em alguém, animal ou pessoa morta, ou numa mulher que estivesse menstruada, que estivesse naqueles dias. Porque eles consideravam esses dias de dias impuros. Então a gente tem que entender isso para entender a parábola. Para entender a parábola. Por quê? A parábola, quando ele vai contar, a gente tem que entender o que significava tudo isso. Quando ele vai chegando, e aqui a gente tem a parábola do bom samaritano, do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 25. E eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, dizendo: Mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? Ele lhe disse: Veja, o cara é doutor da lei, ele não ia saber o que ele tinha que fazer para ter a vida eterna? Jesus já sabia que ele tinha intenções de pegá-lo no pulo, até porque Jesus já sabia o que ia vir pela frente, né? E ele estava arranjando um meio de encostar Jesus na parede e pegá-lo em contradição. Doutor. Jesus já sabia disso. Agora pensa num homem que está chegando cansado de viagem, que não teve hospedaria, que está com fome, com sede. E aí chega uma pessoa do lado. A gente fica tão de bom humor quando está com fome, né? Nossa. E aí chega uma pessoa do lado e vem te fazer uma pergunta capciosa. No entanto, ele mesmo, né, fisicamente estando bem abatido, ele não responde a pergunta diretamente. Ele responde com uma outra pergunta. Se ele é o doutor da lei, o que ele faz? O que ele fala? Que está escrito na lei? Como está escrito na lei? O que você lê? Como lês? Porque não basta só conhecer o que está escrito. Você vê como a pessoa interpreta aquilo que está escrito. Então ele responde a pergunta com duas perguntas. Então ele fala: o que está escrito na lei? Como lês? E aí, em resposta, o doutor da lei diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente. Aí precisa entender o que significa tudo isso. Por que ele só não falou amarás o teu Deus? Por que eles colocaram todas essas divisões? Porque tem um significado. Porque segundo, historicamente a gente sabe, eram 64, originariamente eram 64 os mandamentos. Com a vinda de Moisés, passou a ser, resumiram-se em 10. Ficou mais fácil. E depois, com a vinda de Leo, é que se resumiu em 2. Isso é o que já estava na lei. Não foi Jesus que fez isso do jeito que colocam na história. Na realidade, eles já tinham resumido esses mandamentos. Só que eles estão explicando como é que isso acontece. Primeiro, de todo o teu coração. Amarás a Deus de todo o teu coração. Ou seja, de cor, de sentimento. Coração significa de cor. Ou seja, tudo que você fizer na vida, você tem que estar com pensamento em Deus. Qualquer coisa.
Qualquer coisa que você vai fazer na vida. Ajudar uma pessoa, dirigir, trabalhar, não importa o que você esteja fazendo, você tem que estar sempre ligado com Deus. Então é decoração. Você tem que ter Deus decor em você. Então você tem que fazer tudo na vida com Deus. É a primeira coisa. De toda a tua alma. O que é a alma? É o nosso sentimento. Você tem que sentir. A alma acima de qualquer coisa. O nosso sentimento, o nosso significado de vida. É a nossa alma. Então, eu tenho que amar também com toda a alma. Com toda a tua força. Qual que é a força que nós temos para realizar as coisas aqui? Além da vontade, o dinheiro, os recursos materiais. Então, para eu amar inteiramente uma pessoa, eu coloco inclusive os meus recursos para aquilo. Então, é amar também com o dinheiro, com os recursos que a gente pode ajudar. E de toda a tua mente. O que é a tua mente? É estar conectado o tempo inteiro. É ficar unido a Deus o tempo inteiro. E depois ele responde: e o teu próximo como a ti mesmo. E é aqui que começa o problema. Porque amar a Deus, né? Fazer todas as coisas, ir lá no templo, pagar para ter um animal para ir lá ser sacrificado, dar oferendas, fazer tudo isso e ajudar uma pessoa que a gente gosta é muito fácil. O problema é o próximo. Porque o próximo é tudo. Hoje, eu encaro o próximo não só como uma pessoa, mas o próximo é o planeta, o próximo é uma planta que precisa de uma água que está seca, o próximo é um animal que precisa de ajuda, o próximo é qualquer coisa que esteja próxima de você. Num sentido mais espiritual da vida, é isso, o próximo é qualquer coisa. Você passa, você vê uma planta seca precisando de água, você dá uma água para uma planta, é o próximo. Ela é o princípio vital. Aqui, no caso da parábola, Jesus está falando como próximo apenas como pessoa.